Olá, amigos seguidores da página São José News. Hoje, agora, eu estou aqui com o Celso, ele que foi vice-presidente da Comissão de Emancipação de São José na época, né? Celso, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, eu queria que o senhor começasse falando, qual é a emoção do senhor em ter feito parte, dessa comissão e ter lutado pela independência, pela emancipação de São José? Olha, é uma emoção muito forte, mesmo porque quando a gente abraça uma luta, que nós abraçamos a convite do Dr. João Batista Teixeira, que foi o primeiro presidente da comissão, e essa luta teve um bom êxito, Chegou ao seu final, e o nosso objetivo, a nossa meta, se conseguiu, que era emancipar São José do Vale do Rio Preto, tendo a sua independência, o desligamento de Petrópolis, E então isso aí é uma emoção para a gente muito forte, e a gente vê São José do Vale do Rio Preto, ao longo desses 30 anos aí, sendo administrado por por filhos de São José do Rio Preto. Pessoas que eu tive, no caso, por exemplo, não chegou a ser João Batista, mas que a gente conheceu no banco escolar, o doutor Manuel Esteves, o Gilberto, que hoje é o prefeito, são todos filhos, daqui, da terra, rio-pretanos natos. Então isso aí é uma emoção muito grande, O povo se autogerindo, Com certeza. E mostra, que a gente tem que ter realmente, um significado, ver que o São José tem que ter um pensamento, que essa data foi muito importante, para o crescimento da cidade. Ela, além de ser uma data importante, ela é única. Hoje nunca mais vai se fazer emancipação. Não tem como. Aquilo ali foi o momento. E ano que veio foi quatro anos de luta, de conscientização, de conversa de pé de ouvido, porque naquela época não existia, pelo menos não tinha nem fax, E, então a comunicação era muito difícil, não existia fax, não existia internet, não existia essa facilidade. Material impresso de propaganda não é que nem a gente faz hoje aqui, O digita aqui, passa no computador, sai lá na folha de papel. Naquela época, não. Você tinha que ir lá numa gráfica, tinha que montar uma arte, tinha todo... um trabalho, Todo um trabalho e custo. E não tinha dinheiro, que esse é outro fator muito importante, porque a campanha de emancipação, ela não foi patrocinada nem subvencionada por qualquer instituição pública ou particular. Ela nunca foi nenhum partido político, nenhuma religião católica, evangélica, espírita, não foi. E num empresário, numa empresa investiu. O que existia na época da emancipação era aquela colaboração espontânea de amigos. A vontade popular, A vontade de muito poucos. E como sempre, a gente aí tinha uns que sempre diz o seguinte, quem pega na cabeça, quem segura na cabeça, quem pega no chifre, segura na cabeça do boi, ou quem pega na cabeça do boi tem que segurar no chifre. E era nós, que eu, Manel, meu pai, muitos foram aí, Zé Cabral, Gerson Cabral, Jamil Carim, os irmãos Zimbrão. E esse pessoal é que custeava um pouquinho das nossas parcas despesas, mas que era importante para nós. Sim. Que era o mínimo necessário que a gente precisava, era aquilo, Com certeza. E como que a gente estava conversando também com o prefeito Gilberto, Ele falou que vocês desciam direto para a Alerj. Como eram essas idas? O que era feito lá? Não, o negócio isso aí é o seguinte, um processo de emancipação, ele tem um início tem que se apresentar um projeto na Alerj, um deputado lá para dar era na lei anterior, a lei complementar número 1 de 1967. Então ele apresentava, e ali nós tínhamos que preencher uma série de requisitos. E o requisito mais importante era o primeiro, tinha que ter um abaixo-assinado identificado
direitinho de um número percentual de eleitores. Na época aqui em São José, para a gente dar entrada nesse projeto, parece que 110 ou 100 e poucos eleitores. Nós chegamos a mais de 150 ou 180, isso tem no livro, agora vou memorizar. E depois o dia do sim. Para isso, por essa razão, que para nós emancipacionistas, eu, Gilberto e Manuel Esteves e tantos outros, aqueles da linha de prova, o dia mais importante da emancipação, para nós a emancipação não é dia 15 de dezembro, seria 6 de setembro. Porque foi no dia de hoje, porque o principal quesito lá para você emancipar uma cidade, além de você preencher todos os dados técnicos, como área territorial, populacional, número de casas, renda mínima do que o Estado arrecadava, mas tinha um que era fundamental, 50% mais um dos eleitores de São José, dizer que quer emancipar. Aquilo ali é a prova capital. Aquilo ali é igual você não passou no vestibular, não vai fazer faculdade. Sim. Então ali era o seguinte, você tinha que vencer aquela prova. E é para nós fazermos isso aí. Considerando também que a eleição era facultativa para o eleitor. Ele era, hoje, isso aí é uma outra história que eu vou dizer, para mim no Brasil, todo mundo fala que o voto é obrigatório. Não, o voto não é obrigatório. O que é obrigado aqui no Brasil é tu ir lá na sessão eleitoral no dia lá de votar. Lá tu vota em Pedro, Manel, ou vota em branco, faz o que você quiser. Já na emancipação, no advento do plebiscito, nem isso era obrigatório. O eleitor não era obrigado a sair de casa para ir lá. E aí foi um dia chuvoso, né? Depois eu voltar a responder objetivamente essa pergunta, e que a população compareceu e fez. E o que é que acontece? Como todo processo, seja judiciário, político, aquela coisa, todo mundo sabe como é que isso tramita no Brasil. É uma morosidade danada, aquilo fica lá na base do esquecimento, você dá entrada, eles te dão um protocolo e dali já era. Isso nos obrigou a acompanhar esse processo de perto. Como que é acompanhar esse processo de perto? Ir lá. Tá vendo? Naquela época não tinha como nós ligar o celular, que nem tinha aqui, não tinha, e acompanhar aí, que nem você acompanha o processo judicial hoje pela internet. Sim. Não, lá você tinha que ir lá ver o processo, botar a mão no papel. E quando faltava assim, uns 15 dias para encerrar aquela legislatura, o mandato dos deputados, o nosso processo ainda não tinha ido, não estava pautado para ir a plenário. E nós, eu e Manel, nós fomos ao Rio e detectamos lá com o deputado Zé Augusto Guimarães, que era um dos relatores do processo, o Nelson Sabrá foi o que deu entrada no processo, e chegou lá um outro deputado que agora a memória está me traindo, mas foi o mesmo que patrocinou a emancipação de Itatiaia, porque naquela época 3 municípios se emanciparam no mesmo dia, Itatiaia, Patiró, Félix e São José do Vale do Rio Preto. Então, nós tivemos a conversa, ele perguntou, esse processo está pautado já? Não, a gente não sabe, né? Ele falou, não. Aí tivemos um contato lá com o Zé Augusto Guimarães, conseguimos encontrar no elevador, Papai do Céu botou a mão, vai ter que emancipar assim, e o Nelson Sabrá. E ali nós conseguimos tirar o processo da gaveta. Mas aí faltava 10 dias para cumprir toda uma formalidade, porque quando um processo vai à votação, ele ele passa em várias comissões, ele tem os prazos de interstício, de publicar, aquela coisa toda. Isso nos obrigou, eu e o Manuel Esteves, nós íamos ao Rio de 7 a 10 dias seguidos, todos os dias ia ao Rio de Janeiro para saber onde estava o processo. Ver o processo. E o Manel tinha uma Fiat e eu tinha uma Brasília. E nós combinamos, como não tinha dinheiro, não tinha coisa, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, um dia vai no meu carro, outro dia vai no teu carro. Quem ia de carro, banca a gasolina, se vira. E o outro bancava, quem fosse no carro de carona, bancava o lanche. E o nosso lanche era um sanduíchezinho lá, uma Coca-Cola, a gente comia, não é almoço, churrascaria, não, porque a gente pagava do bolso, né? Um pastel.
andando ali todo dia, e nós começamos a acompanhar. E tem um fato interessante também nisso, que marcou. Naquela época, você chegar na Assembleia, para você entrar, você tinha que ser identificado. Como até hoje, só que hoje, muito mais, naquela época era tudo escrito, lá tinha a recepcionista na munheca. Sim. Aí, na carteira de identidade e tal, e aonde vai, o que vai fazer para poder entrar lá na Assembleia. No primeiro dia eles fizeram, no segundo dia eles fizeram, no terceiro dia, aí o saudoso tempo, era bem mais novo, Manel, quando a gente chegava, as moças lá da recepção, os meninos de São José, pode deixar subir, já tinha ficha. Já era conhecido. Os meninos de São José. E com isso aconteceu que a gente ia sessão por sessão. Chega lá, o processo está aqui, para quê? Porque uma análise, não sei de que lá, tem que publicar tem que fazer um tombamento. E vem cá, a gente perguntava, vem cá, e depois que fizer isso, vai para onde? Aí vai para a sessão tal. Vai lá para o lugar. E a gente não confiando naquilo, porque o processo já estava lá há 3 anos. Sim. Aí no dia seguinte a gente ia lá, escuta, cadê o processo? Está aí. Rapaz, não tinha dia que não tinha chegado. A gente ia lá, cadê o processo? E fazer. Então nós tivemos que ter essa persistência, que se não faz, o que ia acontecer? Se não vota aquele processo naquela legislatura, que faltava 10 dias, para acabar, ele ia ser para outra legislatura. Aí nós íamos ter um problema. O que é? Porque nós já tínhamos uma sequência, várias comissões da Assembleia pertinente a isso, já tinham os deputados dado seu parecer. Entendeu? Então, Comissão de Constituição e Justiça e várias comissões lá, já tinha. Se muda os deputados, daqui vai começar tudo de novo, aquele trabalho, não é? E aí temos que passar os 4 anos outra vez e a gente não conseguia. E essa persistência... Essa persistência nossa ficou... Exemplo, eu me lembro que na época tinha um município que se emancipou antes da gente, um pouco, Cardoso Moreira. E um amigo meu, que era até de parente, ele falou assim, vocês não vão conseguir se emancipar. Eu falei, por quê? Ele falou, Cardoso Moreira teve um processo lá que rodou 16 anos na Assembleia para conseguir o processo entrar ali. Né? Então, essa aqui é uma escolha. E mesmo porque um processo de emancipação tem isso aí. Os deputados, eles... É a coisa seguinte, eles dá entrada e fica quieto, porque a gente fala que ele gol de pênalti. Aquele mano vai bater um gol de pênalti, a gente não precisa fazer jogada. Porque quando marcar o plebiscito, ele botou lá, se o povo diz sim, vamos fazer a lei. Se o povo diz não, então o resultado, se ele deu uma entrada num processo e esse processo não foi aprovado, esse projeto, a culpa não é nossa, isso é de vocês. Sim, com certeza. E se fez, se passou, olha, fui eu que dei entrada, hein? Sim. Aí lembra que ele, né? Aquela história, filho feio não tem pai, mas novo, bonito sempre tem. E essa persistência de vocês, né? Chegou no dia 6... Foi votado. Foi votado ali, foi fundamental. E foi feito. Depois também teve uma outra persistência, aí eu nem tanto, o Manel foi algumas vezes comigo, e às vezes eu ia muito sozinho. Foi para ir lá no TRE, para marcar o plebiscito. Chegou lá a mesma coisa, aí já tinha passado, a Assembleia tinha aprovado aquilo ali, aí manda para lá para eles marcar a data do plebiscito lá. E passou um mês, a gente não ouvia, foi lá um dia, não tinha processo nenhum lá. Não tem, até com muito custo. Eu voltei na Assembleia, falei, não, quero saber, cadê o protocolo que vocês entregaram isso lá na Justiça? No TRE. Aí apareceu lá o tal protocolo. Aí chegou a Pui lá e tal, jogou lá uma sala, aqueles arquivos de lata antigo, né? O cara abre gaveta daqui, até que numa gaveta, que o processo estava lá no fundo da gaveta. Caramba! Eu não ia. Aí eu persistindo ali, toda semana eu ia lá. Pode dizer que vocês foram colunas, né, dessa emancipação. Tem que ser coluna, tem que ficar ali para se fazer, que senão não consegue. Certeza. Isso é uma coisa. A memória boa, né? A história é muito boa. Que deu muitos frutos, né? A gente olha daqui, a gente vê a cidade toda, aqui o centro, né? Pelo menos, que cresceu muito, se desenvolveu, né? A cidade cresceu, não há nem para se pensar, Leandro,
se dizer assim, poxa, valeu. Ainda tem gente aqui, daí, de vez em quando aparecem alguns, que diz que não era para ter emancipado. Mas a gente não é desmerecer, mas faz aqui uma comparação que está aqui pertinho da gente. Posse. Posse está na mesma coisa que tem. Às vezes a gente fala aqui da saúde do São José, porque falta isso, porque falta aquilo. Você vai lá na Posse. A Posse é a única coisa que a Posse tem, é um postinho de saúde. Tá vendo? E nós temos um postinho de saúde, aqui, né? nós temos um hospital, nós temos aí. Posse, teve uma época, né, que nem há pouco tempo lá na Posse não tinha ambulância. Pô, mas por que não tinha ambulância? Porque não podia transportar doente dali sem um acompanhamento médico. Como não tinha médico, para que eu vou botar ambulância? Então era assim. Então o socorro da Posse é areal. E isso é que não essa coisa que você vê hoje, essa expansão nossa aqui, demográfica, tudo aí, estrutura, é uma coisa. A gente toma aqui por base, você vê, hoje nós temos aqui, sei lá, então de 4, 5 ou mais casas de material de construção. Ali é que você mede o termômetro da cidade. Você vai, todo canto que você andar aqui em São José, todo lugar que você tem que ter uma obra em andamento. E nunca que tu vai chegar aqui hoje você pode ir lá numa loja de material de construção, se você for comprar um material pesado aí, tijolo, areia, que precisa que eles façam a entrega para você, eles pedem no mínimo 2, 3 dias, no mínimo, para eles conseguirem agendar. Sim. Fazer esse serviço. Porque a agenda está cheia. E São José também tem isso que sempre nos motivou a fazer. São José tem uma economia aqui muito diversificada. A gente não está centrado numa coisa aqui não, entendendo? Que nem já teve uma época. Hoje a avicultura ainda é o forte. Sim, eu digo que ela é o forte em termos de coisa, mas ela não concentra. Em volume de dinheiro, ela concentra. Sim. O maior volume. Mas em volume de participação do povo não é tanto. Sim, gente. Hoje a gente já tem hoje você encontra de tudo aqui. Isso no lado comercial. O outro lado que a gente tem que observar, isso advindo desde antes, isso também foi um dos fatores que nos motivou na emancipação, o nosso desenvolvimento cultural. Cultural. Já na época de emancipação, que a gente lutou naquela época, nós tínhamos médicos formados aqui, cirurgiões formados aqui, advogado de montão, contadores, então, todos esses ramos que você entrava, hoje nós temos, que é um orgulho, um símbolo para nós, mas nós tivemos aqui um juiz, por exemplo, que hoje está aposentado, o Flávio, filho do seu Benô Esteves, se formou, estudou mais fora do que aqui. Mas nós temos o Dr. João Batista Teixeira, foi meu colega de banco na escola Dona Juju, ali no Valverde, numa escolinha que tinha ali, chamada Escola Dona Juju. E o Batista hoje é desembargador, entendeu? Aposentado. Desembargador. Então você vê isso, quer dizer, filho que dá terra. São orgulhos Vale Rio Pretano. Né? Isso é um orgulho para nós, Vale Rio Pretano. E a diversidade que você tem aqui comercial. Comercial aqui, você tem profissionais em todas as áreas. O próprio comércio hoje aqui, ele é um comércio, não é uma coisa, mas ele é muito diversificado. Sim, com tudo certeza. Que tu quiser comprar tem aqui em São José, não tem que ir lá fora para comprar. Pra fora, né, para comprar isso aí. Nessa área, volta aí na área médica, que é importante, essa área, você vê quantas clínicas que nós temos aqui hoje, quantos tem, o avanço que o hospital tem, que houve, o que você faz lá no hospital. Agora, chega uma pessoa, chega um dia lá, uma coisa lá não funcionou, a saúde lá não vale nada. É aquilo, né, Celso? Muitas vezes a gente é marcado não pelos nossos acertos, mas por um erro que fica marcado. Né? Não, mas a vida, o ser humano, vamos falar todos nós temos muita vocação para olhar defeito. Sim. Tu olha uma parede aqui, tá pintadinha direitinho, mas se o cara errou, olha lá que porcaria que o cara fez, não viu tudo da obra, né? O contexto da ópera, como é que foi, né? Com certeza. Então, isso é que às vezes as pessoas não mas fica vendo hoje, por exemplo, a quantidade, as nossas estradas hoje, nós podemos dizer que nós temos perto de 80% da nossa estrada rural aí asfaltada. Sim. Antigamente, eu sei porque eu tinha caminhão, puxava a carga, todo caminhoneiro
tinha que ter uma rural, entendendo, 4x4, porque as Mercedes, os caminhões não entravam. Muitas estradas chovia, Serra do Capim, Morro Grande, Palmital, qualquer canto desse aí. Mesmo porque devido à nossa topografia, né? É morro para todo lado. Então, hoje tu vê coisa, ninguém tem mais picape não, rapaz. Aí tem, hoje tu vê Mercedes trucada, aí tá debaixo de parreira de chuchu. Porque lá tem asfalto, né? Então... E assim, a gente quer parabenizar, né, você, né, tanto o Manuel também, todos que lutaram, né, por essa conquista para São José, né? E sempre deixar para a próxima geração de lembrar essa data, né, e festejar o 6 de setembro, né? E tem outra coisa que eu também sempre faço questão de ressaltar isso, que eu falei no início, a campanha de emancipação ela não foi tutelada por ninguém. E teve uma coisa, o João Batista Teixeira, na época era contador, né, advogado ele era. E quando ele me convidou para a emancipação, era uma pessoa de minha inteira confiança, estudamos junto, um senhor profissional, entendeu? E quando ele me chamou, Celso, temos que emancipar São José. Eu fiz 2 perguntas a ele. Uma você pode dizer assim, até meia, é legal, tem condição? Ele falou, e tem condição. Eu abracei a causa com ele. Mas o João Batista, ele estabeleceu um lema. Ele falou assim, só que tem uma coisa aqui, na campanha de emancipação. Nós não aceitamos tutela de ninguém, que eu falei. Não tem que ter igreja, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Aquilo é o seguinte, você quer São José se emancipar? Vem aderir à campanha. Aqui nós não estamos fazendo campanha para prefeito, nós não estamos fazendo campanha para vereador, nós não estamos fazendo nada disso, entendeu? Então não foi aquela história que muita gente começou no início, o pessoal que era da oposição começou a dizer, não, que fulano quer ser prefeito, o outro quer ser juiz, o outro quer ser... E não se admitia isso. E não se admitia isso. Nem tanto que no decorrer da campanha teve até amigos nossos que participaram no primeiro momento e depois se afastaram um pouco, porque tinha a intenção de ser candidato a prefeito. Então nós não tivemos, né? Tanto que a campanha de emancipação não lançou candidatura nenhuma, não teve. Eu fui candidato a vereador na primeira eleição por uma outra circunstância política, que não era minha vontade. Eu tive que abraçar um partido político e, no eu abraçar esse partido, estabelecer esse partido aqui, e o partido, na época, não, você vai ter que ser o candidato a vereador. Sim. Podia, como queria, como o doutor Manel também, o Manel Estevam foi cotado logo na primeira eleição para a gente fazer uma dobradinha, eu e o Manel, um prefeito e outro vice. Mas ninguém participou. Depois, com o decorrer, vem se inserindo, mesmo porque naquela época é uma coisa, emancipação política é uma coisa, partido político é outro. Sim, com certeza. Então, o teu comportamento político hoje é diferente. Hoje é uma obrigação do cidadão, apesar que é até feio a gente falar isso, mas participar da política, pelo menos para ver se a gente consegue fazer uma coisa limpa na política. Com certeza. Entendeu? Então nós devemos ter, porque o nosso sistema, diz que tem uma frase que diz assim, diz que o maior castigo para quem não gosta de política é ser comandado por quem gosta. Eu não me meto nisso, os outros falam, depois se faz lei e você tem que se enquadrar. Verdade. Mas você tem que se enquadrar, né? Então, por essa razão, essa limpeza, esse negócio é emancipar, nós temos que botar uma bandeira lá no alto daquele morro, tá? E assim foi feito. Isso aí, seu Celso. Mais uma vez, parabéns muito por obrigado. Essa conquista, né? Obrigado e a você, seguidor da nossa página, muito obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço, fique com Deus. E viva São José emancipado. Viva São José. Parabéns para o nosso prefeito Gilberto, mais uma vez. Isso aí.